nosso programa, o homem que é responsável pelo projeto Arboriza Caicó, né? Forte abraço, Ícaro, obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa. Grande João Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho aqui. Mas rapaz, estão dizendo que Geraldinho está sendo só saco de campo de pancada. Aí, Geraldinho. Inclusive ele pediu aqui para fazer umas perguntas a você também. Pois não é? No decorrer aqui do quadro a gente faz. Pois é, e bom dia também, né, caros ouvintes, né, que estão sempre nos acompanhando toda quarta-feira aqui no programa Panorama 95. Falta de ar na ansiedade. E aí, tá ligado uma coisa com a outra? Isso, veja só, hoje nós trouxemos esse tema, né, falta de ar na ansiedade. Muitas das pessoas que chegam, né, com a queixa da ansiedade é um dos sintomas, né, que é também a falta de ar na ansiedade. E eu trouxe esse tema em destaque porque, Marcos, nesse período de pandemia, né, por exemplo, a Covid, né, principalmente no início, né, da pandemia, um dos principais sintomas era a falta de ar, né? Que a pessoa tinha que estar atento, né? Procurar o pronto-socorro, a UPA, não sei. E aí, muitas pessoas se confundiam, né? E ainda tendem a fazer isso. Ai, tô com a falta de ar, eita, tô com Covid, ai, meu pulmão, entendeu? E vai procurar uma ajuda médica. E quando se faz exames, faz uma análise, na verdade não é nada, mas sim é emocional. Da mesma forma que tem pessoas que estão com falta de ar, pensa logo que vai infartar, entendeu? E aí, muitas pessoas, isso é importante, que começam a tentar descobrir a ansiedade pensando que estão infartando, né? Começam com o coração acelerado, com a falta de ar, e aí vai até o médico, aí faz um eco, faz um eletro, um negócio, isso e outro, pensando que está infartando. Mas aí você começa, né, a fazer toda aquela bateria de exames, não dá nada. E aí tem pessoas que ali já reconhecem, né, que de fato é ansiedade. Que o médico fala, né, mas aí já tem pessoas que não querem aceitar de primeira. Aí diz assim, esse doutor tá doido. Eu vou procurar outro doutor, que esse doutor não presta não, né? E aí vai procurar outro médico, que é a mesma coisa que acontece, né? Então, é o processo de aceitação, né? Então, muitas pessoas ficam confundindo essa falta de ar justamente por causa disso, né? Com esses sintomas cardiológicos, respiratórios, né? E aí o que tem por trás, na verdade, é uma questão emocional, né? Da ansiedade. Mas vamos lá. E o que é que está por trás, João? O que é que está por trás dessa falta de ar na ansiedade? O maior medo, Marcos, preste atenção, cara ouvinte, você que sofre de ansiedade e que, né, tem vários picos de falta de ar dentro da ansiedade. Veja só, você ouvinte, já prestou atenção que do nada você vai dizer algo, você tem alguma coisa para falar para alguém importante, para a sua mãe, para o seu pai, e quando você, antes de falar, você já começa a ficar assim, com essa respiração ofegante. Por quê? Por que que isso acontece? Na verdade, Marcos, o que está por trás de tudo isso é um medo de um ridículo. Como assim um medo de um ridículo? É o que para você acha que é ridículo, certo? E você começa a representar isso. Por quê? Porque você tende, esse ansioso, ele tende a agradar as expectativas do outro. Então, se eu tento agradar as expectativas de Marcos Dantas, e aí, meu Deus, será que Marcos Dantas vai gostar do que eu vou falar, do que eu vou fazer? Será que Geraldinho vai gostar? Não, tá entendendo? Então, esse agrado, então essa expectativa vai causando toda essa falta de ar. Faz umas 2 semanas que eu atendi um homem, e ele falava que não conseguia falar com a mãe dele, Geraldinho. Assim, falar... Mãe, eu vou fazer isso. Ele não conseguia, porque, sabe, tem alguma coisa, algum problema, não conseguia. Já vi aquela respiração ofegante, não saía para canto nenhum, assim, porque já tinha esse medo, criou esse trava. E que, na verdade, veja só, era simplesmente essa sensação de querer agradar a mãe, e por causa disso começava essa respiração ofegante, né? Essa falta de ar. Que coisa, né? E você falando sobre isso, a gente às vezes percebe, por exemplo, essa questão da
da falta de ar que toma conta da gente, quando a gente vai falar fazer um desabafo, vai falar, por exemplo, de um tema polêmico, daí mistura o nervosismo com a falta de ar e acaba realmente tomando conta de você. Às vezes o pensamento não sai, o raciocínio não sai bem feito. Tem muito a ver com essa questão. É também um exemplo prático da ansiedade com a falta de ar? Sim, olha, veja só, eu dei esse primeiro exemplo, né, que aí quando está ligado realmente a alguma questão emocional, né, que aí no caso é quando você está tentando agradar o outro, né, aí sim, isso aí é um lado, aí tem um outro lado, que é justamente esse que vocês acabou agora de pautar, que na verdade, veja só, por que é que meu coração acelera? Por que é que essa respiração fica ofegante com o Marco Janta? Vou tratar sobre um tema que já gera muita polêmica, né? Um tema bem complexo. Eita, e agora? Ou então vai entrevistar alguém assim, né? Bem importante, não sei. Determinada coisa. E aí fica nervoso. Veja só, o seu corpo, ele não entende aquilo. Ele apenas... Medo. Aí qual é a reação? O coração acelera, vai bombear mais sangue, vai mandar mais oxigênio para o seu músculo. Para quê? Seu corpo se prepara para luta ou fuga. E aí, todo esse condicionamento, e isso aí é algo que é importante. Até ontem eu estava assistindo. E aí, quem tem medo de dirigir, Marcos? Quem tem medo de dirigir, na hora que entra dentro do carro, que chega ali no volante, menino, aí fica até tonto. Sabe, fica tonto o nervosismo, aí vem a sudorese, vem a palpitação, eita, vai dar, vou atropelar alguém, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Eu já atendi muitas pessoas que tinham medo de dirigir, e que na verdade, o que é que eu devo fazer? Não, primeiro o processo de aceitação, visualizar bem que vai dar tudo certo, entendeu? Visualizar as possibilidades da melhor forma possível, né? E lógico, se tiver alguma questão emocional, tratar. Por que eu estou fazendo essa relação com o exemplo que você deu, Marcos? Porque justamente a mesma coisa que eu falei do carro, que para a pessoa entender melhor, é o que você pode fazer também. Como? Eita, tenho isso. Não, peraí. Eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Visualize aqui acontecendo da melhor forma possível, entendeu? Isso vai te ajudar. Isso são maneiras, né, formas para poder te ajudar, porque o seu corpo ele não está entendendo o que você está prestes a fazer. Ele apenas está tendo uma reação que é natural que ele faça, certo? Agora você tem que controlar tudo isso. E são essas coisas que podem de fato te ajudar, né? Agora, lógico, quando existe uma sensação, uma emoção mais forte, maior que está aí por trás, aí sim, aí você tem que procurar uma ajuda profissional para poder tratar o que está por trás de tudo isso. Tem muitas perguntas aqui, né, no nosso WhatsApp. O ouvinte diz que, doutor, sinto uma agonia grande, às vezes fico tonto, né? Tomo alguns remédios todos os dias, sinto falta de ar direto, e aí? Justamente, veja, olha só, antes de tudo, o principal, né, assim, do primeiro passo, o principal que eu falo de primeiro passo, que é justamente o quê? Você tem que procurar um médico, né, um clínico geral, alguma coisa nesse sentido, para poder averiguar, né, vamos ver lá, as questões físicas, né, não tem nada. E agora vamos começar a ver a possibilidade realmente, né, de um problema emocional. Constatou-se esse problema emocional, aí sim nós vamos tratar. Certo? Porque veja, é algo que dentro do consultório, Marcos, sempre eu falo aqui, eu trato causa, não é sintoma. Por isso que o que a pessoa vem e fala para mim não tem muita importância. Para mim tem importância o quê? Como é que você se sente com tudo isso? O que é que você sente no seu corpo? Eu sinto uma angústia, uma agonia. Tá entendendo? É muita angústia, um aperto no peito, uma sensação assim de que tem alguém me enforcando. É isso aí, pronto, a gente vai tratar em cima disso aí e encontramos a causa do problema, entendeu? Tudo que esse ouvinte agora falou, possa ser que se enquadre de fato como uma ansiedade. Agora sim tem que ver, né, se é justamente algo de físico, se não for, se for realmente somente emocional, aí sim a gente busca o tratamento. Ok, então, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir, bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Marco Dantas, eu queria perguntar a João, é porque eu faz 18 anos que eu estou no remédio controlado
E agora, vários tempos que eu só vivo pensando na morte. Eu queria que ele me respondesse sobre isso. Bom dia, Marco Dantas. Marco Dantas, o que eu queria perguntar, padre... Ela repete a pergunta, né? Então lá, toma remédio controlado, está com pensamentos que não vale a pena nem pensar, né? E aí, João? Veja só, na verdade ela falou que ela pensa demais na morte, né? E aí, o que é que acontece? Isso aí realmente é um dos muitos medos, né, da pessoa que sofre de ansiedade. Eu atendo constantemente, Marcos, pessoas também nessa mesma configuração, que tem esse medo da morte. Não é que eu estou pensando em cometer um suicídio, mas sim tenho medo da morte. Fico pensando demais na morte, né? Não tanto só na minha, mas também morte de alguém, né? De alguém que é querido, né? Algo nesse sentido. E aí, o que é que eu devo fazer, hein? Por que acontece isso? Justamente por causa, vem a preocupação, né? E aí, esse medo, na verdade, possa ser que tenha alguma associação. E aí você tem que encontrar a causa para poder tratar ela, né? Por que você está tendo esse medo da morte, né? Muitas pessoas vão até o consultório só tratar justamente esse medo da morte, que chega a ser algo preocupante, né? Porque você está pensando demais na morte, né? Às vezes isso acontece principalmente depois quando você perde alguém, né? Alguém muito próximo, alguém muito querido, e aí você começa esse medo da morte. Na verdade, possa ser que tenha uma compreensão, né, no seu subconsciente. A gente tem que entender e reprogramar novamente a mente, certo? O ouvinte pergunta aqui, qual é até quando é normal, por exemplo, essa questão de você ter falta de ar na ansiedade e perder o sono, por exemplo, insônia, é normal também isso? Veja só, eu gostaria só que você repetisse aqui a pergunta. Ela quer saber se é normal, porque tem, no caso, pelo que ela deixa entender, além dela ter ansiedade e falta de ar, ela perde o sono. Né? Geralmente quando essas crises acontecem, é normal isso? Sim, veja só, olha, tô com falta de ar, tô com insônia, tem pessoas, Marcos, também que começam a ficar aqui com a tensão muscular, né, e aí às vezes dá como uma dormência, começa também os pés, as mãos ficar um pouquinho dormentes, doloridas, alguma coisa nesse sentido, né, aí dá angústia, tem pessoas que têm crises de choro, tem ânsia de vômito. Quando você sente esse monte de combinação de sintomas, na verdade você está dentro de uma crise de ansiedade. E que muitas pessoas não sabem identificar. Apenas sente vários sintomas e não sabe o que é aquilo de fato. Né? Aquela salada de sintomas que tu está sentindo é uma crise de ansiedade, certo? Então tem que estar atento. E essa falta de ar acompanhada da insônia, isso é muito... Não vou dizer natural, mas normal de acontecer entre pessoas que são ansiosas, certo, Marcos? Veja só, vou me deitar para um lado, para o outro, fico pensando no que eu tenho que fazer de hoje, na manhã, nas minhas conquistas de hoje, o que foi que eu deixei de fazer, algo importante que eu vou fazer amanhã, que não requer tanta energia, mas hoje eu já estou preocupado, já estou pensando nisso. Quer dizer, aí ali você já começa a respiração ofegante, aí começa a insônia, você começa a demorar a dormir, e vai só aumentando, vai só ficando cada vez mais forte, e daqui a pouco você está dentro de uma crise de ansiedade. Então é viver um dia após o outro, né? Justamente. Agora, isso é muito difícil você falar para o ansioso. Ei, você tem que viver um dia de cada vez. Isso é difícil demais. É fácil demais falar. Agora esteja dentro. Esteja dentro que você vai ver outra coisa. Por isso, Marcos, que é importante ter o autoconhecimento. Porque, veja, na verdade, a ansiedade ela não está para lhe atrapalhar, mas sim para te ajudar. A ansiedade é uma reação natural do seu corpo, tá? Para lhe ajudar. Agora, você tem que saber conhecer ela, se conhecer, para você saber melhor gerenciar suas emoções. João, bom dia. Me identifiquei muito quando você falou sobre esse medo de dirigir. Quando eu entro no carro para dirigir, fico tremendo, fico suando frio. Só penso em coisa ruim. O que é que eu faço para perder esse medo? Marca uma consulta comigo e vá tratar. Por quê? Né? Porque, veja só, olha o que ela disse. Começa a me tremer, sou frio, isso e aquilo. São muitas sensações aí. Então, na verdade, tem algo por trás, entendeu?
Não é simplesmente dizer, não, peraí que agora eu vou conseguir e vai. Se você sair desse jeito dirigindo, tu vai realmente, né? Não é só na mente do ansioso, mas realmente algo concreto você vai causar um acidente de trânsito ou algo do tipo, né? Porque você não está com condições, né, de realmente conseguir fazer o tráfego, né? Agora veja, tem essas sensações, marca uma consulta, vamos tratar, e após o tratamento você vai conseguir dirigir da melhor forma possível. João, ânsia de choro do nada, né, no dia a dia, e com aquela vontade de chorar, isso é ansiedade? Veja, eu gosto muito de falar aqui sobre o copo, né, o copo cheio. Quando o copo está cheio, não precisa de acontecer mais nada para você perceber que esse copo está transbordando. É o que acontece também com pessoas que têm frequências, né, de momentos de choro, né? E aí não precisa acontecer algo novo, já aconteceu. Como um medo que você vem sofrendo desde a infância e hoje você, estou aqui do nada, choro. Por quê? Porque seu copo já está transbordando, isso vai acontecendo. E até você, do nada, tô aqui, bem, do nada, daqui uma crise de choro, aquela coisa. Tá chorando por quê? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. E porque de fato não precisa mais acontecer, porque já aconteceu. Entendeu? Então você apenas está repetindo esse padrão. Isso se enquadra como ansiedade? Se enquadra. Agora, tem que prestar atenção aqui. Quais outros sintomas estão inseridos? O que é que está realmente aí por trás? Porque não é na verdade eu sentir só um sintoma e também, tenho uma ansiedade. Não, também não é assim, né? Primeiro, eu não dou o diagnóstico. Quem dá o diagnóstico, né? O psiquiatra, né? O psicólogo tem uma ajuda, encaminha para o psiquiatra, né? Um cardiologista, algo nesse sentido. Mas se eu não posso dar o diagnóstico a uma pessoa, não, você sofre de ansiedade, né? Mas de acordo com os sintomas, o que vai percebendo, né? Então dá pra gente ter essa ideia, certo? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia. Relacionado aí a pensar na morte, pronto, relacionado a isso aí. O que significa você pensar na morte para si mesma e pensar na morte de uma pessoa querida, que nem ele falou aí, o que pode ser? Aí do nada vem isso na sua cabeça, você fica com aquele pensamento. Aí de um meio pro fio você esquece aquilo ali, mas de vez em quando vem à sua cabeça, o que significa? Bom dia. E aí, João Marcelo? Medo da perca, primeira coisa, medo da perca, né, justamente. E aí é interessante como ela falou, é um medo de eu morrer e de alguém que eu amo, né, de alguém próximo a mim morrer também. Ou seja, um medo de perca. E por que esse medo de perca? Aí sim, existe essa causa. Eu acho que é até enfadonho, porque tudo eu fico falando que tem uma causa, mas que na verdade tem. E se tem essa causa, é importante averiguar e encontrar ela para poder tratar, certo? Dentro desse quadro também, além desse medo de perca, aí existe muitas pessoas que o que tem por trás também vem uma carência, um vazio, alguma coisa nesse sentido. Houve uma compreensão, a associação e você relacionou a morte. A morte, por exemplo, esse medo da morte é apenas uma representação, certo? É uma representação, como se fosse algo para representar o medo que está por trás, mas que na verdade a morte não tem nada a ver com o seu problema, é apenas essa representação do seu problema, tá bom? Tem mais perguntas aqui para o João Marcelo, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu quero dizer a João que eu sou depressiva, eu já sou acompanhada no CAPS, mas é assim, faz tantos anos que eu tomo remédio, muitos anos, também porque sempre eu passo muitos momentos, na família acontece muitas coisas, quando eu estou pensando que estou boa, vem um negócio e eu caio de novo. Tenho muito choro, muita ansiedade, agora mesmo eu estou ansiosa com aquela sensação ruim, me acabando, tomei minha medicação e comecei a pensar mais positivo, estou melhorando um pouco, mas eu estava muito ansiosa, pensando até que eu ia me acabar.
Chega aquela crise que eu vou me acabar, fico o coração acelerado, eu faltando, meu corpo não está em mim, mas eu já sou acostumada, porque faz muitos anos, mas eu só me resta a choro, a choro, a choro. E aí, João? Veja só, esse aí, Marcos, é o relato de muitas pessoas e que na verdade só muda o nome, mas a história é a mesma, né? Essa é a história de muitas pessoas. E veja só, ela falou primeiro que há muitos anos já se trata, né? Toma medicamento, tem momentos, né? Aí vem muito, tô bem, mas quando acontece um problema, caiu de novo. E por que isso acontece? Né? Porque na verdade tem que ter, que é o que a gente faz no tratamento, quando você trata a causa, tem uma nova compreensão, e aí você vê que o que antes você sofria, agora quando você tem uma nova compreensão, não faz mais sentido você sofrer, não faz mais sentido você carregar esse peso que você estava carregando. Às vezes o processo de terapia é você tirar os pesos que você está carregando e entregar às pessoas, né? Olha, Marcos, isso aqui é seu peso. Olha, Geraldinho, isso é seu. Eu já carreguei demais o seu problema, já carreguei demais um peso que não é meu. E isso é uma das frases que eu mais utilizo dentro da terapia, que é: eu assumo a minha vida. E quando você tem essa decisão de assumir a sua vida, aí muitas coisas caem por terra, né? E é o que falta, né? Esse, de fato, assumir a minha vida, né? Porque a gente passa a vida todinha, muitas pessoas carregando esses pesos que não são seus, que não lhe pertencem. João Marcelo, hipnoterapeuta, está na Clínica Renato Fernandes, na Rua Pedro Velho, 518, Centro de Caicó. Telefone 8859-6269. Você pode, inclusive, aí, seguir o João Marcelo no Instagram, @João_Hipino. Não é isso, João? Isso, muito bem. Obrigado, e só lembrando, né, né, que a primeira consulta é totalmente gratuita, que é de avaliação, né? E é isso aí, até a próxima quarta-feira. 8